Vamos fazer a leitura? 1, 2, 3. 7 vezes por dia eu te louvo por causa dos teus justos juízos. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, muito obrigado. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tua presença santa, pela tríade santa presente nesse lugar. Mas agora clamamos a ti, ó Espírito Santo, ilumina nossa mente, para que assim, ó Deus, com a exposição do texto sagrado, as verdades contidas nessas palavras possam invadir a nossa mente e o nosso coração, e assim vivermos, ó Deus, na prática daquilo que é a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Meus amados, creio que você há de concordar comigo. Nós estamos vivendo, queridos, uma geração marcada pela ansiedade. Nós estamos vivendo em uma geração que está sendo marcada pela instabilidade emocional e, acima de tudo, uma geração que está sendo marcada pela insegurança espiritual. Diante dessas realidades, meus irmãos, muitas pessoas estão procurando a paz, estão procurando a felicidade em circunstâncias favoráveis, estão procurando a paz, estão tentando encontrar a felicidade em conquistas materiais, ou mesmo em reconhecimento humano. Está aí as histórias dos influenciadores dessa nova geração, que buscam o seu reconhecimento através de influências relacionadas a um clique que você gostou ou que você não gostou. Nós estamos vivendo um mundo difícil nesses aspectos. Entretanto, meus amados irmãos, olhando para esta realidade, o salmista, ele aponta outro caminho para a felicidade. O salmista, ele aponta outro caminho, meus irmãos, para que possamos encontrar a paz. O salmista nos mostra, queridos, através da palavra que nós lemos, que o caminho apontado é a adoração constante e fundamentada na palavra de Deus. Se nós queremos ter paz, se nós queremos estar bem, felizes, a nossa adoração tem que ser constante e fundamentada na palavra do nosso Deus. Nesse texto que nós lemos, nós somos conduzidos a compreender que adorar não é apenas cantar, mas é uma postura contínua de vida. Eu não adoro quando estou cantando apenas, isso é uma postura contínua de vida do verdadeiro crente. E essa postura contínua na vida do verdadeiro crente é capaz de produzir nele estabilidade, é capaz de produzir no homem de Deus paz. Queridos, essa constância, sabe, de postura na vida de um homem crente produz nele felicidade e produz nele perseverança. Tudo aquilo que o mundo precisa, nós encontramos em Cristo Jesus, na adoração ao verdadeiro Deus. Então, amados, olhando para esse salmo, eu aprendo muito acerca da felicidade e acerca da paz que esse mundo tanto procura. Mas permitam-me, antes de adentrar nos versos que nós lemos, deixa eu levar você para um contexto histórico deste salmo. Este salmo, queridos, é o mais extenso das Escrituras, é o maior salmo da Bíblia. Ele está estruturado em um formato de acróstico, no qual cada seção deste salmo inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico, por isso ele é um acróstico. Então perceba, o Salmo 119, ele segue a ordem do alfabeto hebraico, e ele tem 22 letras do alfabeto hebraico. Com isso, no formato original, o Salmo 119, ele tem 22 estrofes, com 8 versículos cada estrofe, sendo que cada versículo de cada estrofe começa com uma letra hebraica que encabeça essa estrofe. Então, se você olhar, isso demonstra não apenas uma beleza literária, mas isso aqui também mostra a intenção pedagógica de ensinar que a palavra de Deus governa toda a vida, a partir
do Aleph, que é a primeira palavra, letra do hebraico, até a última, o Tav. Assim como nós nos reportamos a Cristo como sendo o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Então, o que esse salmo quer nos mostrar é que Deus, Ele governa toda a vida, e Ele monta essa forma acróstica para mostrar a excelência de Deus, do Deus que nós estamos aqui nessa noite adorando. Então, diante desses fatos, alguns comentaristas, eles dizem que esse salmo é uma combinação de adoração, é uma combinação de oração, juntamente com o louvor e um pouco de admoestação. Tudo está contido neste salmo, que é o maior salmo que nós temos na Bíblia. Falando sobre este salmo, por exemplo, o grande pastor batista Spurgeon, ele vê este salmo, na sua visão, como sendo uma estrela de primeira magnitude no firmamento dos salmos. É assim que Spurgeon vê, uma estrela de grande magnitude nos céus do salmo, este salmo 119. Historicamente, muitos estudiosos situam este salmo em um período de grande opressão para o povo de Deus. Ele está sendo escrito num período de muita perseguição, porque para alguns escritores ele foi escrito pós-exílio, quando o povo de Deus precisava reafirmar aqui sua identidade espiritual, porque apesar de haver sido libertos, eles estavam agora vivendo um grande problema. O que fazer com a liberdade? Para onde ir? Então, diante desse contexto, a adoração aqui, ela surge como uma resistência espiritual, não é? A adoração surge aqui, irmãos, como uma expressão de fidelidade a Deus. E João Calvino, o grande reformador de Genebra, vai confirmar essa verdade quando ele diz que o verdadeiro culto a Deus não consiste em ritos externos, mas em uma submissão sincera do coração do homem à palavra de Deus. Então nós estamos aqui diante desse salmo, e ele vai nos dizer no verso que nós lemos 164, coloque seus olhos, ele vai dizer assim, 7 vezes por dia eu te louvo. Esta é a expressão do salmista: 7 dias, ou melhor, 7 vezes por dia eu te louvo. Isso aqui já nos chama a entendermos que a adoração, ela é uma disciplina espiritual. Adoração é uma disciplina espiritual, porque a expressão 7 vezes aqui, queridos, não tem nada a ver, querido, e nem deve ser entendida como uma expressão numérica literal. Não, queridos, é uma fala, uma expressão simbólica. Aqui indica, queridos, a plenitude, está indicando a constância, a questão da integridade com que nós devemos adorar ao Senhor. Essa expressão 7 vezes mostra, queridos, que o salmista declara que a sua vida ela é ritmada pelo louvor e pela adoração. Então não tem nada a ver com o número 7. Eu sei, e eu vou talvez aqui ferir alguém, mas esse não é o meu propósito, por favor. É apenas didático mesmo, não é? O que o salmista está dizendo aqui não é cante 7 louvores por dia durante 7 semanas. Não é nada disso. O que ele está dizendo aqui é: tenha uma vida constante de adoração. Faça da sua vida uma vida constante em adoração. Então, diante disso, eu gostaria que juntos nós pudéssemos analisar algumas verdades contidas nesses 2 versos, a começar pelo verso 164. Gostaria que você colocasse os seus olhos sobre este verso do Salmo 119, porque nós vamos encontrar aqui algumas verdades. E a primeira verdade contida neste verso é que a adoração, queridos, ela é intencional. Perceba, adoração é intencional, ou seja, o louvor não depende do humor do adorador, depende da decisão do adorador de adorar ao Senhor. O salmista, ele escolhe louvar, e ele deixa bem claro aqui: por causa dos teus justos juízos, é por isso que ele adora o Senhor. Ou seja, ele adora a Deus por quem Deus é e por aquilo que Ele se revela por meio da sua palavra. Nós vimos isso hoje pela manhã no Salmo 100. Aqui, irmãos, o salmista nos mostra o louvor como uma decisão consciente. Louvor é decisão consciente, não como uma oscilação emocional. Ou seja, eu louvo se eu estiver bem, se eu não estiver tão bem, eu não louvo a Deus.
Não é assim que o salmista está nos mostrando. Nas Escrituras, o louvor raramente, irmãos, é apresentado como algo espontâneo apenas. Mas, com grande frequência, o louvor é apresentado como um ato deliberado da vontade do homem de buscar a criatura buscando o Criador, do homem adorar a Deus. Percebam que o salmista, no salmo que nós estamos lendo, ele não diz, por exemplo, quando eu me sinto bem, eu louvo ao Senhor. Ele não diz isso, mas ele afirma uma escolha constante. Ele vai dizer: 7 vezes por dia eu te louvo, 7 vezes por dia eu te louvo. E essa assertiva, meus irmãos, ela está ancorada na verdade de Deus. A verdade é que, se o louvor depender do meu humor, ele vai morrer na minha dor. O louvor a Deus, ele não pode depender do meu humor, de como eu estou. Então, Deus está me dizendo que não existe tempo certo ou incerto para que a gente louve ao Senhor. Eu não posso louvar a Deus apenas quando tudo está bem. Eu preciso entender que a minha vida de louvor tem que ser constante. Ora, se depender da decisão fundamentada na verdade, aí sim, esse louvor permanece mesmo em meio à adversidade. Mas se ele depender do meu humor, das minhas circunstâncias, ele acaba. E isso revela algumas coisas importantes para nós, viu? Isso aqui revela, irmãos, que emoções, elas são importantes. As emoções são importantes, não podemos negá-las, mas elas são totalmente instáveis. Nós mudamos constantemente. Tem pessoas que amanhecem o dia já mal-humorada, sem ter motivo para estar mal-humorada, porque nós oscilamos nas nossas emoções. Elas são importantes, mas são instáveis. Agora, o louvor bíblico não. O louvor bíblico, meu irmão, perceba, é um estado da alma em submissão a Deus, a realidade revelada por Deus. Então, quando eu entendo que o louvor é essa submissão, queridos, da alma ao Deus Criador, em reconhecimento de quem Ele é, as emoções não fazem sentido para mim. Eu preciso adorar ao Senhor, independente das minhas emoções. Isso nos chama a louvar quando entendemos. Isso nos chama a louvar a Deus quando não entendemos. Isso nos chama a louvar a Deus quando nós sentimos. E isso nos chama a adorar a Deus quando não sentimos nada. Isso nos chama, queridos, a louvar a Deus porque Ele é justo, mesmo quando o mundo parece injusto. Então, para o salmista, louvar é alinhar o coração ao que é verdadeiro e não apenas aquilo que é momentâneo. Então, na adoração verdadeira, o meu coração está alinhado naquilo que é verdade, a sua palavra, não nas minhas emoções que são momentâneas e falhas. E por isso nós estamos aqui louvando ao Senhor independente das circunstâncias. Nós encontramos no livro de Lamentações Jeremias olhando para um caos, olhando para a destruição, mas dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Percebam que o salmista, ele não louva por circunstâncias favoráveis aqui, né? Mas ele diz a causa do seu louvor. Ele louva por causa dos juízos de Deus. Isso aqui, queridos, é muito interessante, porque ele está dizendo: eu estou te louvando por sua palavra, por aquilo que tu és. Eu estou te louvando por tua lei, por sua justa decisão. Ele está louvando com um motivo. O salmista nos ensina que Deus deve ser adorado não apenas pelo que Ele faz. Ele deve ser adorado, queridos, pelo aquilo que Ele declara ser, por meio dos seus atributos. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele se revela através dos seus atributos visíveis e invisíveis. É por isso que eu adoro ao Senhor. Isso porque, irmãos, os juízos de Deus revelam o caráter de Deus. O seu juízo revela a sua justiça. Os juízos de Deus, aqui o salmista diz que o louva por causa deles, revela a fidelidade, a retidão e a verdade de Deus. E por isso ele está louvando a Deus, porque está sendo revelado para ele a justiça de Deus, e ele louva ao Senhor. O salmista conhece a Deus por meio da sua palavra, e por conhecer a Deus por meio da sua palavra, ele responde ao Senhor em louvor. E ele aqui nos ensina que sem revelação, o louvor se torna superficial. Nós estamos louvando a Deus por aquilo que Ele se revelou para nós.
Sem essa revelação, o nosso louvor fica apenas na superfície. Isso nos ensina, queridos, que sem verdade, a adoração se torna totalmente instável. É a verdade da palavra que me dá estabilidade para adorar o Senhor, mesmo em meio às minhas dores, mesmo em meio aos meus sofrimentos, mesmo em meio às minhas lutas. Não é a minha estabilidade, é a estabilidade do Deus a quem estou adorando. Eu mudo, as minhas emoções vacilam, mas o Deus continua o mesmo, eternamente. Por isso eu o adoro. Irmãos, nós precisamos entender que sem conhecimento de Deus, o louvor se torna algo apenas meramente emocional. Mas quando eu conheço o meu Deus, que eu conheço quem é o objeto da minha adoração, aí esse louvor se torna firme, ele se torna contínuo, ele se torna profundo, como ensinava o grande reformador João Calvino. João Calvino disse que a verdadeira piedade consiste em conhecer a Deus corretamente e responder a esse conhecimento com reverência e amor. É isso, meus amados irmãos, que é adorar ao Senhor. E quando o salmista diz que adora os justos juízos, ele reconhece, queridos, que mesmo quando nós não compreendemos plenamente os planos de Deus, mesmo assim, nós devemos confiar plenamente no Senhor. O que o salmista está dizendo é: se você confia nos justos juízos de Deus, se você confia na providência de Deus, na soberania de Deus, mesmo que você não compreenda plenamente o que está se passando agora, os planos de Deus, que você talvez diga: não estou conseguindo captar a mensagem, Senhor, mesmo assim nós devemos confiar plenamente no Deus ao qual nós adoramos. Nós podemos concluir, irmãos, nesse primeiro tópico, dizendo que o louvor não nasce da emoção, ele nasce da convicção de quem é Deus. O louvor, ele não se sustenta no humor, mas ele se sustenta na verdade revelada de quem é Deus. Nós podemos dizer, queridos, que o louvor não se apoia nas circunstâncias, que o louvor, ele se apoia no caráter revelado de Deus. Porque perceba, o salmista louva a Deus por causa dos seus justos juízos, porque ele conhece a Deus, ele sabe quem é o Senhor. Por meio da sua palavra, ele recebe informações de quem é esse Deus, e sempre haverá razões suficientes para ele adorar ao Senhor, mesmo quando o seu coração vacila. A verdade para nós é uma só, irmãos: conheçamos ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor, porque conhecendo a Ele, sabendo quem é Deus, em meio às nossas lutas, o nosso coração não vai vacilar, as nossas emoções irão oscilar, as nossas emoções tentarão nos trair, mas quando a gente conhece quem é Deus, a gente vai entender que Ele estará conosco, independente das circunstâncias. Deus está conosco, Ele é Emanuel, o Senhor está conosco. Então o salmista nos mostra isso, queridos. Louvar, portanto, é um ato de fé e uma decisão de confiar, de reconhecer e de exaltar Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele se revela para nós. Agostinho de Hipona, do primeiro século, bispo da igreja, ele já dizia que aquele que canta louvores a Deus ora duas vezes, porque o coração se eleva junto com uma voz. Então, queridos, eu preciso entender que louvar é um ato de fé, é o meu coração se elevando junto com a minha voz e reconhecendo quem Ele é. Ele é Deus, digno da nossa adoração. Bom, então a primeira verdade que nós vemos nesse salmo, no verso 164, é que a adoração ela é intencional. Mas há uma segunda verdade contida neste salmo para nós, no verso de número 164. E a segunda verdade para nós, queridos, é que a adoração, ela nasce da revelação. A adoração nasce da revelação. Veja se não é isso. Ele vai dizer justamente isso para nós: 7 vezes por dia eu te louvo por causa dos teus justos juízos. Ou seja,
Não se louva verdadeiramente a Deus sem conhecer quem é Deus. O louvor aqui brota da compreensão. O louvor do salmista, ele nasce da compreensão da justiça de Deus, da compreensão da divina fidelidade que está sendo revelada na sua palavra. E por isso ele diz: eu o louvo por causa dos seus justos juízos. Nas escrituras o louvor não surge do vazio, irmãos, de maneira nenhuma, mas ele surge a partir de uma escuta atenta da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É isso que gera fé no nosso coração. Então, irmãos, quando o salmista louva ao Senhor pelos seus justos juízos, ele está reagindo à lei que foi revelada para ele, a lei que foi manifesta para o Senhor. Então ele vai entender, queridos, que a justiça de Deus é o que faz o homem adorar ao Senhor. Ele é justo, ele é reto em tudo que ele ordena. É a fidelidade de Deus que faz com que o homem o adore, porque nós o adoramos com a certeza de que ele cumpre tudo o que ele nos prometeu. Nós adoramos ao Senhor pela bondade de Deus, porque é isso que sua lei visa. A lei do Senhor é para o nosso bem. Então, quando eu olho para o salmista, reconhecendo tudo isso aqui, reconhecendo que a adoração não é um fardo legalista, mas pelo contrário, é uma janela que revela o caráter divino, eu começo a entender que os mandamentos do Senhor me ajudam a conhecer quem é o legislador. As leis que Deus me dá, me ajudam a saber quem Ele é, me ajuda a conhecer. Sendo assim, irmãos, olha, louvar os juízos de Deus, reconhecer que a sua justiça não é arbitrária. Nunca diga que a lei de Deus é um peso para você. Pelo contrário, é por meio da lei de Deus que Ele se revela, é por meio da sua palavra que Ele se revela para você. Isso é motivo de adoração. Então nunca, na verdade, a justiça de Deus será arbitrária. A sua fidelidade, querido, ela não é instável. Deus permanece totalmente justo aquilo que Ele nos prometeu. Então louvar o juízo de Deus é reconhecer que a sua vontade, ela não é uma vontade opressiva. Quantas pessoas acham que servir a Deus é pesado, há uma opressão de cargas de leis, de cumprimento, de normas, mas tudo isso, meus irmãos, para quem ama o Senhor, é benefício, porque nós conhecemos ao Senhor através dessas coisas. É por aqui que eu conheço quem é Deus, porque isso aqui vai formar o caráter do verdadeiro adorador, é conhecendo essas coisas. Então nós precisamos entender que a palavra não apenas informa quem é Deus, a palavra revela quem é o Senhor. E isso aqui, queridos, nos leva à adoração perfeita, porque adoração sem palavra é emoção vazia, mas palavra sem adoração é reconhecimento estéril. Uma coisa tem que estar ligado com a outra. Eu tenho que adorar porque eu conheço quem é Deus. Eu não posso deixar a minha emoção, sabe, me levar a um sentimento de que de fato eu vou adorar ao Senhor porque eu estou sentindo alguma coisa. Se eu não sinto, eu não o adoro. Eu vou adorar o Senhor porque de fato Ele se revelou para mim. Esta é a grande verdade. Mas não porque eu estou sentindo ou deixando de sentir. Você pode entrar aqui hoje, irmãos, e sair dizendo aqui: eu não senti Deus. Isso não quer dizer que Deus não esteja cuidando da sua vida todos os dias, todo segundo. Ele está com você, sentindo ou não sentindo. Agora você precisa conhecer quem é Deus, porque Ele não se revela apenas nas suas emoções. Ele se revela no meio do silêncio. Deus se revela quando você está passando aquela luta e parece que os céus ficaram de bronze. Deus se revela quando você procura resolver as coisas que estão lhe trazendo sofrimento e parece que tudo está travado. Mas é ali que a graça de Deus está lhe sustentando, sentindo você ou não, percebendo você ou não, a promessa continua: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Deus está conosco. Então aqui nós encontramos adoração como sendo isso aqui, queridos, porque adoração sem palavra é emoção vazia, palavra sem adoração é reconhecimento estéril. E aqui nós encontramos justamente a espiritualidade bíblica saudável. E qual é a espiritualidade bíblica saudável? É aquela que une mente iluminada pela palavra, com coração inflamado pela adoração,
juntando a isso uma vida transformada por obediência. Isso aqui é espiritualidade bíblica genuína. É ter, querida, minha mente iluminada pela palavra de Deus, saber quem é o Senhor, mas o meu coração tem que estar inflamado pela adoração, sabe? E a minha vida tem que ser transformada pela obediência, porque se isso não acontecer, irmãos, não é adoração que a Bíblia nos ensina. Então nós podemos concluir rapidamente esse tópico dizendo que a palavra revela quem Deus é, e a adoração responde a quem Deus é. Sem palavras, a adoração perde o rumo, e sem adoração, a palavra perde o propósito. Ou seja, o louvor verdadeiro nasce quando a verdade revelada encontra um coração rendido. O louvor verdadeiro surge no ponto de encontro entre o que Deus revela, ou seja, a sua verdade objetiva, com aquilo que o homem oferece, o seu coração quebrantado. E por isso o louvor bíblico, ele não é uma mera emoção. Por isso o louvor bíblico não é apenas repetição mecânica, irmãos. Não é performance religiosa. O verdadeiro louvor bíblico é uma confissão de entrega, a resposta viva do coração ao Deus a quem ele adora. Isso é verdadeira adoração. E deixa-me dizer uma coisa para você. Essa visão correta da adoração, ela corrige aqui dois extremos comuns, viu? Na vida de um crente. E que extremos são estes? Por exemplo, o intelectualismo frio. É quando o homem de Deus está vivendo uma verdade sem rendição. Ele apenas tornou-se um intelectual, mais frio. Ele não carrega aqui, queridos, como nós vimos aqui ainda há pouco, a chama da adoração no seu coração, apenas conhecimento na sua mente. E quando isso chega na vida do homem é terrível. Quando ele apenas tem conhecimento na mente e o coração dele não arde em chamas, não há o desejo de adorar aquilo que ele conhece, fica complicado para nós. Mas isso aqui também corrige, meus amados irmãos, uma outra coisa, que é o emocionalismo vazio. É quando há rendição sem verdade. É quando o crente busca apenas o Senhor por meio das emoções. Quando ele se rende apenas por meio das emoções. Quando não há o conhecimento de quem é Deus. Então nós precisamos saber quem é Deus e me lançar diante dele em adoração. E essa fé saudável é aquela fé que une mente iluminada com um coração humilde e com essa vida totalmente transformada. Isso é genuidade no que diz respeito à adoração. Como afirmou o grande reformador João Calvino. João Calvino disse que a verdadeira adoração, ela flui do conhecimento correto de Deus, unido a um coração obediente. O que é a verdadeira adoração? O conhecimento correto de Deus, unido a um coração totalmente obediente aos seus preceitos. Por isso o salmista diz: eu te louvo pelos teus justos juízos. Este é o louvor que agrada a Deus, queridos. É um louvor não apenas informado, é um louvor não apenas emocionado, mas é um louvor verdadeiramente transformado. Então, diante disso, nós chegamos agora no verso de número 165. Coloque seus olhos nesse verso. Ele continua dizendo: grande paz, diz o salmista, escuta isso aqui, ó. Grande paz tem os que amam a tua lei. Quando eu olho para isso aqui, queridos, eu percebo que aqui nós temos a adoração como fonte de segurança da vida do crente. A adoração é uma fonte de segurança na minha vida e na sua vida. Perceba, a palavra hebraica para a paz, que é shalom, significa integridade, equilíbrio, não é? Shalom significa bem-estar completo. Ou seja, irmãos, essa paz, ela não é uma ausência de conflito, mas ela é a presença de Deus em meio aos conflitos. Nós não temos paz porque não temos conflitos. Nós temos paz porque em meio aos conflitos nós temos conosco a presença de Deus. Essa paz aqui, queridos, é uma paz que somente o Senhor dá. Então, como nós fizemos no verso anterior, vamos juntos mais uma vez analisarmos aqui algumas verdades contidas nesse verso 165.
E nós vamos encontrar aqui duas verdades. A primeira verdade é que essa paz é fruto do amor à palavra de Deus. Irmãos, o mundo quer paz. O que nós ouvimos é: o mundo precisa de paz. E na busca dessa paz, homens se sentam em mesas, homens sentam para assinarem acordos, para assinarem tratados, em busca dessa paz. Irmãos, mas a paz não é fruto de acordos, a paz não é fruto de tratados humanos, a paz é fruto da palavra de Deus. E por isso o mundo não vai encontrar a paz que eles querem enquanto não encontrarem a palavra do Senhor. O texto não diz que tem paz os que apenas conhecem a lei, não é isso, mas tem paz aqueles que amam a lei de Deus. Não basta saber, queridos, que existe Deus em sua lei, tem que conhecer a Deus e amar a sua lei, para que a paz aconteça. O salmista faz uma distinção crucial aqui, não é? Perceba que ele não afirma que a paz pertence, por exemplo, aos que estudam a lei apenas intelectualmente. Ele não diz que a paz pertence àqueles que dominam o conteúdo da lei, como faziam os fariseus. Ele não diz que a paz, queridos, pertence àqueles que conhecem essa paz como informação religiosa. Não é nada disso que ele está dizendo. Ele diz que a paz é prometida àqueles que amam a lei de Deus. Então, no pensamento bíblico, amar não é um sentimento abstrato, irmãos, mas é uma afeição, a obediência. Ou seja, amar a palavra de Deus significa muito mais do que apenas dizer: eu creio na sua palavra. Amar a palavra de Deus, querido, significa confiar plenamente e unicamente nela. Única regra de fé e prática, somente esta palavra, só a Escritura. É submeter-se a ela, é entender que os textos que estão aqui estão, queridos, para serem cumpridos. Eu me submeto à palavra do Senhor, mas não apenas, queridos, confiar e submeter-se a ela, mas a paz é prometida àqueles que amam a lei de Deus, porque eu preciso me deleitar na palavra de Deus, encontrar prazer na palavra de Deus, encontrar prazer nas coisas de Deus. Quer ver a coisa mais triste? É um crente cansado da palavra de Deus. É quando a palavra fica um fardo na vida de um crente. É quando ele faz, sabe, queridos, porque tem que fazer, mas não sente prazer. Não sente prazer como o salmista sentiu. Se tem uma expressão que alegra o meu coração todas as vezes no dia do Senhor, é entender que o salmista disse: eu me alegro quando eu recebo um convite. E não é para ir para o futebol, não é para ir para outro lugar, é o convite para ir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem que haver alegria no nosso coração. Isso é amar a palavra de Deus. E o salmista deixa isso aqui bem claro: é se deleitar nela e viver sobre a sua autoridade. Por que isso? Por que ele está dizendo tudo isso? Simples, irmãos. Porque conhecimento sem amor vai produzir orgulho. Se eu apenas conheço Deus e não o amo, eu me torno um homem orgulhoso dos meus conhecimentos. Então, queridos, amor sem obediência não é amor bíblico. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não obedeço ao Senhor. Que amor é esse? Não é o amor bíblico. A paz mencionada no Salmo aqui, queridos, mais uma vez mostrando para nós, não é a ausência de conflitos externos, é paz em meio a eles. E esta é a segurança que nós temos. É a segurança, queridos, de que quem anda em alinhamento com a vontade de Deus, essa paz está lá. E essa paz existe porque a sua consciência está em repouso. Essa paz existe no coração do homem porque o seu coração está ordenado nas coisas de Deus. Essa paz acontece porque sua vida está enraizada na verdade. Então perceba uma verdade aqui. Nós sabemos disso como cristãos. A palavra não remove as lutas. O louvor não nos tira da dor, mas remove o caos interior do nosso coração, nos dando paz. Quando nós estamos envolvidos com o Senhor, crendo na sua palavra, no meio das nossas lutas, no meio das nossas tribulações, diante de tudo que a vida nos oferece, ela consegue remover esse caos de dentro do meu coração e me dá uma paz que o mundo não conhece. E por isso, às vezes, a gente encontra irmãos que a gente sabe um pouco da sua história, e a gente consegue enxergar alegria nos seus olhos, sorrisos nos seus lábios,
porque para estes há uma grande convicção, eles sabem quem é Deus. Isso aqui, queridos, tem uma implicação teológica tremenda para nós, porque a paz, ela não é fruto de outra coisa a não ser do amor à palavra de Deus. Tem paz aqueles que amam a palavra de Deus. Foi isso que o salmista disse. É isso que nos mostra: grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Isso aqui, queridos, nos mostra que amar a palavra de Deus é permitir que essa palavra, ela venha governar os nossos pensamentos, que essa palavra, ela governe as nossas decisões pessoais diárias, que essa palavra, ela possa nos levar a reagir diante daquilo que a vida nos apresenta. Então, essa afirmação, ela vai corrigir alguns desvios comuns que algumas pessoas têm a respeito disso, porque perceba, saber muito e amar pouco é intelectualismo bíblico, querido. Isso não vale demais. Eu não preciso. Eu sei demais, mas o que é que tu faz com o teu conhecimento? Você coloca ele em prática? Porque uma espiritualidade subjetiva é aquela que ama sem obedecer, irmãos, sabe? Então, eu tenho que fugir desses dois extremos, um intelectualismo bíblico e uma espiritualidade totalmente subjetiva. O louvor verdadeiro me arranca desses dois extremos. A Escritura, queridos, ela une amor e obediência. João, no capítulo 14, verso 15, ele representa a fala de Jesus e nos dá o entendimento do que é essa verdade, dessa união, amor e obediência. Jesus Cristo foi muito cirúrgico quando ele disse: se me amais, veja, se você me ama, Jesus está dizendo, vocês guardam os meus mandamentos. Qual é a prova do meu amor a Deus? Guardar os seus mandamentos. E por isso o salmista diz que paz tem aqueles que guardam a lei do Senhor. Essa é a primeira verdade que nós encontramos, queridos, olhando para esse texto. Porque quem ama a palavra de Deus permite que ela governe as suas emoções, sua vida, sua mente. E essa vida ordenada pela verdade experimentada dessa paz faz com que, queridos, nós estejamos no mundo em meio à luta e o mundo não consiga, queridos, nos tirar essa paz. A grande verdade é que quem experimenta a paz pela verdade, experimenta uma paz que o mundo não lhe dá e uma paz que o mundo não pode tirar. Nós temos uma paz que ninguém consegue roubar do coração de um crente verdadeiro. Meu irmão, a gente pode passar por o que for. Eu sei que você já enfrentou lutas na sua vida, eu sei quantas vezes você teve que enfrentar tribulações, mas veja se a paz não estava ali, aqui dentro, porque a gente sabia, a gente tinha conhecimento de quem era Deus, a gente conhece os seus mandamentos, os seus estatutos. Então essa adoração, querido, está aqui dentro, é uma vida ordenada pela verdade, e uma vida ordenada pela verdade de Deus, ela experimenta essa paz que o mundo não pode dar, mas ele experimenta a paz que o mundo não pode tirar. Ei, não deixe nada nem ninguém roubar a paz que Deus colocou no teu coração. Não permita, não permita, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero partir aqui para que a gente possa fazer uma conclusão, uma aplicação, para que a gente possa partir para a nossa ceia. Bom, irmãos, diante de tudo isso, qual é a conclusão que eu chego? Veja, quando eu olho para os versos 164 e 165 deste salmo, eu vejo que ele nos ensina que a verdadeira adoração sustenta a nossa fé. Não apenas sustenta a minha fé, mas fortalece a minha alma. A verdadeira adoração, ela protege o meu coração. Perceba que a adoração, ela não muda Deus, nós sabemos disso, é bom a gente entender isso. A minha adoração não vai mudar Deus, mas ela muda profundamente aquele que adora. Nós somos mudados profundamente quando adoramos verdadeiramente ao Senhor. E como disse o escritor e teólogo A.W. Tozer, diz que a adoração é a joia perdida da igreja. Quando ela é restaurada, tudo mais
encontra seu devido lugar. Adoração é uma joia perdida, queridos. A verdadeira adoração, quando encontrada, ela restaura tudo ao nosso redor, coloca tudo no devido lugar. E diante dessa conclusão, eu quero ir para uma aplicação rápida para nós. Quais são as aplicações práticas para nós nos dias de hoje? Primeiro, transforme, meu irmão, transforme, minha amada irmã, a adoração, e faça da adoração um estilo de vida. Faça isso. Não apenas adore em momentos litúrgicos. A adoração não começa quando o culto inicia, e a adoração ela não termina quando o culto acaba. Ela tem que estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ela começa no coração regenerado e se expressa em cada atitude que nós temos diante de Deus. Transformar a adoração em estilo de vida, irmãos, nada mais é do que reconhecer que toda a existência é vivida. Como diz uma frase de um pensador, não é? No latim, ela é vivida no corandel. Ou seja, toda a existência humana é vivida diante da face de Deus. Então não posso fazer da minha vida, da adoração, apenas um momento de culto. Eu tenho que transformar isso em estilo de vida. Mas qual é a segunda lição que a gente carrega para nós nessa noite? Ancore o seu louvor e a sua adoração na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Não deixe que a circunstância seja a âncora da sua adoração, mas que a palavra de Deus seja a âncora da sua adoração, porque o louvor verdadeiro não nasce naquilo que nós vemos, mas ele nasce a partir daquilo que nós cremos por meio da revelação de Deus. É aqui que nasce a verdadeiro louvor, porque vejam, circunstâncias passam, meus irmãos, sentimentos oscilam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então o que é que vai me dar estabilidade? Onde é que eu tenho que ancorar o meu coração e a minha vida? Na palavra de Deus. E por isso ancorar o louvor na palavra é garantir que a adoração permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir, quando tudo parece desmoronar. Se nós colocamos e ancoramos o nosso louvor, a nossa adoração na palavra de Deus, tudo pode acontecer e nada vai nos abalar, porque estamos ancorados na palavra de Deus. Então ancore o seu coração no louvor da palavra. Mas terceira e penúltima aplicação: use a adoração como resposta ao seu sofrimento. Use a adoração como resposta ao seu sofrimento. Não use a adoração como fuga do seu sofrimento. Use como resposta, porque a adoração, ela não nos tira da fornalha, mas a adoração nos sustenta dentro da fornalha. Ela não vai nos tirar da cova dos leões, mas ela vai nos assistir na presença dos leões. Irmãos, entenda isso: usar a adoração como resposta ao sofrimento é escolher confiar no caráter de Deus, enquanto as circunstâncias podem ser adversas. Mas, sabe, eu olho para cá e entendo que eu preciso confiar no Senhor e na sua palavra como resposta ao meu sofrimento, não para escapar da dor, mas eu preciso fazer isso para atravessar essa dor, atravessar esse sofrimento, e fazer isso, irmãos, com fé e esperança e perseverança e entendimento de que Deus está comigo em meio às minhas lutas, que Ele não prometeu arrancar-nos no meio das lutas. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Então, o meu conselho para você, meu irmão, é: substitua a murmuração pelo louvor. Substitua, principalmente nos dias mais difíceis da sua vida. Não dê vez ao diabo para que você murmure contra o Senhor. Cante um novo cântico ao Senhor em meio às suas lutas. Por fim, ensine, meu irmão, a sua casa, a sua família a adorar. Ensine. Faça isso, porque você fazendo isso, você está formando uma espiritualidade sólida para a sua descendência e para as próximas gerações. A adoração que alcança as próximas gerações, queridos, ela começa na fidelidade vivida dentro de casa. É dentro de casa. Porque eu entendo isso, eu sei que os templos, eles fortalecem a nossa fé. Nós estamos aqui, somos fortalecidos. Os templos servem para isso, a reunião dos santos pecadores do Senhor serve para isso, para fortalecer a nossa fé. Mas entenda,
são nos lares que a adoração verdadeira forma discípulo. O discípulo não é formado na igreja, é formado dentro da sua casa. São os nossos filhos que está lá sendo discipulado por cada um de nós. Ensinar a sua casa a adorar é investir não apenas no presente, mas é investir no futuro da fé cristã. É saber que sua descendência vai estar um dia sendo o eco da sua voz, transmitindo seus conhecimentos para uma outra geração, mostrando o que é uma verdadeira adoração. Então, o meu desafio para você nessa noite, irmãos, é que possamos aprender a louvar a Deus 7 vezes por dia. E isto aqui, queridos, como eu falei para você, não é convidar você para fazer uma semana de 7 dias, durante 7 dias tu vai cantar 7 hinos, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É um chamamento, irmãos, para que em todo o tempo todo, a nossa vida seja uma vida inteira dedicada ao altar da adoração ao Senhor. É entender que devemos adorar o Senhor em tempo e fora de tempo, na dor ou na alegria. Devemos adorar o Senhor independente das nossas circunstâncias. É entender que eu não posso deixar que as minhas emoções possam definir dia e hora da minha adoração. Eu tenho que adorar o Senhor todos os dias, porque a adoração é princípio bíblico e é regra de fé para aqueles que amam o Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, porque nessa noite nós somos chamados a adorar ao Senhor, a crer na Tua palavra, e por isso estamos aqui nessa noite, diante do Senhor. Vamos nos assentar à Tua mesa, vamos participar, Senhor, das bodas, porque isso é cumprimento à Tua palavra, e nós amamos a Tua palavra, e ela é regra de fé para nós. Nós não apenas cremos, nós cumprimos os Teus mandamentos, porque Ele nos dá paz, e Tua palavra nos diz isso, que nós deveríamos nos reunir, e todas as vezes que nos reunimos, lembrarmos do Teu amor, do Teu sacrifício, da Tua morte expiatória, mas acima de tudo da ressurreição. E assim estamos nós gratos, porque nessa noite o nosso coração se inclina à verdadeira adoração ao Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Queridos, eu quero convidar